Oi para todo mundo, vamos agora para uma aula super especial de uma pergunta que vocês adoram me fazer. Doutor, qual o melhor método? E eu sempre respondo, não existe melhor método, né? Depende do melhor método para você, para o que você quer. Então aqui vai ser uma brincadeira com isso. Qual o melhor método para cada situação? Então um quiz aqui de perguntas e respostas rápidas para vocês direcionarem o pensamento de vocês em algumas situações aí do dia a dia. Lembrar que isso aqui é uma aula informativa, não substitui uma consulta médica, eu não me responsabilizo por vocês usarem anticoncepcional sem consulta. Então beleza, vamos lá, vamos começar. Primeiro, qual o método que dá menos escape de todos? Para quem já fez o curso até agora já sabe. Então aqueles sangramentinhos de meio de cartela, de meio de uso, o campeão é o anel vaginal. Menos de 5% das mulheres com anel vaginal fazendo a pausa vão ter escape. Depois, em segundo lugar, vem as pílulas com 30 e 35 de etinil estradiol, então com um pouquinho mais de hormônio. E em terceiro lugar, as pílulas com estradiol, que é o Quilaira, o Easy e o Stesa, também fazem pouco escape pela forma que eles são desenvolvidos. Então aqui o ranking dos métodos que dá menos escape. Se você detesta escape, se deu muito mal com métodos que dão muito escape, aqui está a solução para os seus problemas. Qual o melhor método para espinhas, para acne? Qualquer método que contenha etinil estradiol, aquele estrogênio sintético, aquele estrogênio que aumenta mais o risco de trombose. Então, pílulas com etinil estradiol, anel vaginal tem etinil estradiol e o adesivo tem etinil estradiol. Fora esses, os outros ou não vão melhorar muito pouco, no caso a injeção mensal e das pílulas com estradiol, que é o Quilaira, o Isis e o Stesa, ou não vão melhorar nada, podendo até atrapalhar um pouquinho. Então, quer melhorar a pele, tem que escolher um desses métodos aqui. Qual o melhor método para lubrificação? Aquela paciente que está se sentindo mais ressecada, mesmo com estímulo bom ali de preliminar, não está lubrificando tão bem, o DIU de cobre vai ser a melhor solução. Afinal de contas, não tem nenhum hormônio, né? DIU de cobre barra não hormonais, que você tira todo o hormônio do seu corpo, você passa a funcionar original de fábrica, isso tende a melhorar a lubrificação. O anel vaginal é o único método hormonal que pode melhorar a lubrificação. Então ele vem aqui disputando o primeiro lugar, né? O anel vaginal, por liberar o hormônio dentro da vagina, pode melhorar ali o trofismo vaginal, né? Libera a saúde da vagina com relação aos hormônios e pode ficar mais lubrificada. E em terceiro lugar vem os métodos hormonais sem estrogênio. O estrogênio do anticoncepcional pode ressecar. Então, Implanon, Mirena, pílula só de progesterona não altera a lubrificação, também são métodos a se pensar nesse caso. Qual que é o melhor método para quem tem muita TPM? Aqui no caso é o seguinte, eu preciso de um método que vai inibir a sua ovulação. Inibiu a ovulação, não tem ciclo, em teoria não é para ter TPM. Se você usa um método que inibe a ovulação, mas que tem pausa, talvez a pausa vai cair os hormônios e volta os sintomas da TPM. Então a gente tenta, primeiro um método que inibe a ovulação, não resolveu, pausa curta de 4 dias ou 2 dias, no caso do Quilaira, ou a gente tenta método sem pausa nenhuma, emenda uma cartela na outra, ou Implanon, que é um método anovulatório, que faz você parar de ovular e que não tem pausa também, são muito bons. Lembrar que DIU de cobre você continua ovulando, Mirena e Carlina também continua ovulando, então não são métodos bons para TPM. Qual o melhor método para quem quer ficar sem menstruar? Então aqui, quem viu o curso também já está sabendo, mas vamos dar uma resumida. Primeiro, injeção trimestral. Pensando só na menstruação, 70% das mulheres que usam injeção trimestral param de menstruar. Segundo lugar, pílulas, anel ou adesivos sem pausa. Quando você emenda as pílulas, tem uma chance boa de ficar sem menstruar. E aqui em terceiro lugar, o Mirena e o Implanon não são tão bons para ficar sem menstruar, igual o pessoal fala. Tem pequenos sangramentos sim, mas é que os sangramentos são tão pouquinhos que muita mulher fala que não menstrua. Mas assim, para ficar sem menstruar mesmo, as pílulas são melhores do que o Mirena e o Implanon quando você emenda, certo? Para aquela paciente que quer reduzir fluxo, paciente com muita anemia, adenomiose, sangramento com coágulos e tudo mais, o campeão é o Mirena. O Mirena reduz em 90% a quantidade de sangramento que a paciente sangra. Esse sangue pode vir em 7, 10 dias do mês, mas em pequena quantidade. Então, geralmente, a gente trata muito bem anemias com esse método. E, em segundo lugar, todos os hormonais, que como vocês viram nas aulas de hormonais, todo hormonal reduz cólica e reduz fluxo também. Qual o melhor método para quem tem enxaqueca? Isso aqui é muito importante porque muita mulher tem enxaqueca, né? Então, o que a gente tem que fazer? Evitar o hormônio estrogênio. Se você não usa etinil estradiol ou estradiol, a sua enxaqueca provavelmente vai voltar para o estado dela normal. Nem sempre esse normal é bom, né? Precisa de um segmento aí com o neurologista.
mas o estrogênio pode piorar as enxaquecas e ainda causar sozinho ele as enxaquecas. Então, eu tenho paciente que para o estrogênio e fala, doutor, nunca mais eu tive. Pode acontecer? Pode. Ou tenho pacientes que tiram e falam assim, estão vindo menos, estão vindo mais calmas, então isso pode acontecer. Então, se você tem enxaqueca, atenção a esse slide. Qual que é o método mais seguro para evitar a gravidez? Então, aqui o ranking, vocês já devem estar craques nesse assunto. Implanon mais seguro, vasectomia em segundo lugar, terceiro lugar DIU hormonal, quarto lugar laqueadura e quinto lugar DIU de cobra, que é o pódio, né, dos 5 mais seguros para evitar uma gravidez. Lembrando que todo método bem usado da forma perfeita, protege muito bem contra a gravidez. É por isso que vocês estão aqui. Qual método atrapalha no ganho de massa muscular? Isso é uma pergunta que a gente escuta muito, né, no dia a dia. Eu fiz esse slide de propósito para mostrar para vocês essa composição aqui, ó. Provavelmente nenhum anticoncepcional atrapalha, isso é mais fake news. Mas a gente teve um estudo que mostrou que essa combinação de 35 de etinilestradiol com 2 mg de ciproterona, Diane, Selene, Ferane, Tess, Diclin, coloquei um monte de marca aqui para vocês se orientarem, pode reduzir um pouquinho de força em atletas de altíssimo rendimento, viu, gente? Nós, que fazemos exercício físico do dia a dia, normal, nenhum método vai atrapalhar nada. Esse negócio de queda de testosterona por estrogênio atrapalhar alguma coisa, isso é só em altíssimo rendimento que pode ter algum problema, isso não é verdade. Quer evitar uma composição? Evita essa, usa todas as outras, já foi provado que isso aqui não atrapalha. Qual método não atrapalha a libido? Ora, para não atrapalhar a libido, não pode ter hormônio, né? DIU de cobre, métodos não hormonais. Segundo lugar, o Cailina, porque tem pouquinho hormônio. Terceiro lugar, o Mirena, porque tem um pouquinho mais de hormônio. Em quarto lugar, o Implanon e as pílulas de progesterona, porque já tem um pouquinho mais de hormônio. Mas vocês vejam que esses métodos aqui, em teoria, nenhum deles é para atrapalhar a libido. Quem atrapalha a libido é o estrogênio, porque o estrogênio diminui a testosterona e ele também faz parar de ovular. Então, são essas duas as principais formas da mulher ter libido, né? Testosterona dá libido e a ovulação deixa no período fértil, então a mulher fica mais fogosa ali naqueles períodos. Tirando o estrogênio, a testosterona vai subir, a libido pode melhorar. Por que eu coloquei o Implanon e as pílulas de progesterona em quarto lugar? Porque elas inibem a ovulação. Então, talvez a sua libido fica boa no período de ovulação, no período fértil, com esses métodos você continua não tendo esse período. Com o Mirena, 20% das mulheres não ovulam, então 20% das mulheres não vão ter o período fértil, né? E o Cailina, 1% só que deixa de ovular, então por isso que ele fica aqui em segundo lugar, mas pau a pau no primeiro colocado, beleza? Qual o melhor método para reduzir cólicas? Que é muito importante, porque todos os hormonais reduzem cólicas, inclusive em pacientes com endometriose. Não existe nenhum método hormonal superior a outro no tratamento de endometriose, viu, gente? Endometriose, a gente não trata a doença com remédio. O tratamento de doença é só com cirurgia. A gente trata os sintomas, melhora a cólica, melhora fluxo, melhora a vida da paciente com hormônio. E aí, Mirena, Implanon, pílula combinada, qualquer um que você imaginar, é equivalente no tratamento de dor. Qual que vai ser o melhor método? Aquele que você usar corretamente, aquele que você se adaptar bem, certo? Qual o método não dá trombose? Vocês já devem estar craques nesse assunto. Todos sem estrogênio. Se não tem estrogênio na composição, não dá trombose. A única exceção, a injeção trimestral, talvez aumentando um pouquinho esse risco, mas coisa pouca. Pode usar tranquilo, que o risco é muito, muito, muito baixo para trombose. Qual o melhor método para quem se sente muito inchada, né? As mulheres se queixam muito de inchaço por conta de anticoncepcional. Claro que evitar os hormônios pode ser uma ideia interessante, mas as pílulas que contêm essas progesteronas, ó, a drospirenona e o gestodeno, elas têm um efeito que no termo técnico chama antimineralocorticoide. O que significa isso? Elas são diuréticas. Então, esse efeito diurético pode ajudar algumas pacientes que têm muita dor na mama por inchaço, que fica com a barriga muito inchadinha. Então, são métodos interessantes para as pacientes que se sentem inchadas. Qual o método que pode engordar? Quem já chegou aqui já deve estar craque nisso. Somente a injeção trimestral pode ter ganho de peso. No máximo, aí 2, 3 quilos por ano, no máximo. Não é 30 quilos, 40 quilos, gente. São pequenos ganhos de peso, mas realmente ela pode ter esse ganho, enquanto nenhum outro método está ligado a isso. Perfeito? Então, fechou nosso quiz. Agora você já sabe o melhor método para cada situação. Até uma próxima.